Tatsuki Fujimoto possui um estilo de desenho bem singular e facilmente reconhecido. Hoje eu gostaria de estar falando de algumas características do seu desenho no mangá de Chainsaw Man, além de traçar alguns paralelos da arte dele com o mangá de Abara. Mas antes de começarmos, se você por acaso for um desenhista, quer se tornar um ou simplesmente alguém que gosta de arte, eu ficaria muito agradecido se você me presenteasse com a sua inscrição, pois a maior parte do pessoal que me acompanha ainda não se inscreveu. Então dá essa força aí pra gente, beleza? Dito isso, bora pro vídeo. Quando olhamos pra Chainsaw Man, uma das coisas que mais chama a atenção é a sua line art, e existe uma boa diferença de como Fujimoto desenha ela na parte 1 e na parte 2 do mangá. Na parte 1, as linhas de Chainsaw Man são desenhadas de uma forma muito mais rabiscada e suja, chegando em alguns momentos parecer que se trata de um esboço. As dobras do tecido das roupas também são desenhadas com linhas bem simplificadas em comparação com outros mangás. No geral, Fujimoto não se preocupa em fazer um trabalho de linha preciso nessa primeira parte, podendo ser uma escolha estilística por parte dele ou uma concessão que ele teve que fazer para poupar tempo. Afinal de contas, desenhar semanalmente é uma coisa bem puxada. Mas o que você pode ter certeza é que não se trata de uma falta de perícia do mesmo, pois quando ele quer, ele consegue fazer umas linhas mais bem acabadas. Tem muitas pessoas que gostam desses traços de aparência mais solta e tem muitos autores que trabalham tendo isso em mente, como os autores de Jujutsu Kaisen e Tokyo Ghoul. Realmente esse visual mais sujo consegue passar uma sensação diferenciada pra gente. Eu só acho que eles são um problema se começarem a atrapalhar muito na legibilidade do desenho. Por exemplo, se eu olho para um painel e eu não entendo o que está sendo representado, ou ele é excessivamente confuso, aí eu vejo que tem um problema nesse desenho. Apesar de eu gostar da arte de Tokyo Ghoul, eu sofri um pouco com a arte dele em algumas partes, pois era uma coisa tão rabiscada que eu não conseguia entender o que estava sendo desenhado, mas cada um tem o seu nível de percepção para essas coisas. O autor costuma usar muito uma técnica básica de line art, onde a espessura das linhas internas são mais finas que as externas, e isso melhora um pouco a legibilidade do desenho. Agora na parte 2 do mangá, o estilo de linha muda consideravelmente. Ela dá uma diminuída naquela característica de arte rabiscada e fica mais polida, se aproximando um pouco do que nós conhecemos aqui no Brasil como linha clara, que é um tipo de linha contínua e que não possui muita variação de espessura, a não ser aquela de linhas internas mais finas e as externas mais grossas que eu citei anteriormente. Inclusive tem um livro chamado Como Desenhar a Linha Clara, da editora Criativo, que se aprofunda mais nisso. Dá uma pesquisada que você encontra ele à venda. A parte 2 de Chainsaw Man tem seguido esse estilo de linha mais contínua, apesar de que em algumas situações você encontra uma arte mais rabiscada, mas o novo padrão é o de linha contínua. Ao menos até o capítulo 117 tem se mantido desse jeito, né? Particularmente eu prefiro o estilo de linha da parte 2 do mangá. Coloca aí nos comentários qual que você gosta mais. Mas de qualquer forma, o fato que precisa ser explicado é que uma arte de linha mais limpa não necessariamente se torna melhor. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Existem muitos tipos de arte final que se pode aplicar em um desenho. Em Berserk nós temos o uso de rachuras que deixa o desenho bem carregado. Em Bakemonogatari temos linhas com variação de espessuras, deixando o desenho com uma profundidade maior. E em Persona, nas artes em preto e branco, temos muito o uso do alto contraste, que é uma técnica de desenho que melhora muito a nossa compreensão de luz e sombra. Cada acabamento traz um resultado visual diferente e gera diferentes impressões nas pessoas. Então varia muito do que você quer passar na sua arte e do gosto pessoal das pessoas. Agora falando um pouco dos elementos anatômicos dos personagens, o corpo deles é relativamente padronizado. Você não vai encontrar muita variação como personagens muito musculosos, por exemplo. O que muda mais é a altura dos personagens e a forma como certas roupas se ajustam a eles. A calça que a Makina usa, por exemplo, acaba valorizando bastante a cintura dela. Mas como a maioria dos personagens usam roupas bem parecidas e formais, eles podem acabar ficando muito parecidos entre si, principalmente aqueles personagens que não são do elenco principal. E para evitar isso, o autor usa a mesma tática de Bleach, que é fazer pequenas customizações específicas em cada personagem. Você até consegue ver isso em algumas roupas, como por exemplo a da Power, que ela anda toda mulambenta, mas o autor se foca em fazer essas customizações mais no
o rosto dos personagens, seja desenhando cicatrizes, colocando acessórios ou até mesmo fazendo penteados mais diferenciados. Assim, os personagens têm uma individualidade maior entre si. Ainda na questão do rosto, o autor tem uma forma bem peculiar de desenhar os olhos. Você pode resumir eles em duas linhas para os cílios superiores e uma linha em forma de arco para o cílio inferior. No entanto, nas personagens femininas, Fujimoto gosta de destacar os cílios inferiores, o que foge do padrão, pois em grande parte dos mangás, como em Dandadan, o cílio inferior é muito pouco destacado, às vezes ficando quase que inexistente. Particularmente eu gosto bastante desse estilo de olho que ele desenha e é uma das coisas que me faz reconhecer facilmente a arte dele. Outra parte de Chainsaw Man que se destaca bastante era o desenho dos demônios. Muitos deles têm visuais bem criativos, bizarros e até mesmo enigmáticos. Creio que essa forma mais solta que o autor desenha as linhas até ajuda um pouco na exibição deles na parte 1. Claro que às vezes fica bem tosco, pois parece que ele só fez um rabisco qualquer. O design dos híbridos também é bem interessante, com a cabeça e algumas vezes as mãos assumindo o formato de alguma arma que tem relação com o demônio que aquele híbrido tem contrato. Mas quando falamos especificamente do design do Denji na sua forma full boladaça, ele tem uma inspiração em outro mangá chamado Abara, do Tsutomu Nihei. E isso não se trata de uma mera especulação. Quando o mangá completou 3 milhões de cópias em circulação, o autor postou uma mensagem que, dentre as informações, dizia que o seu intuito é que Chainsaw Man seja uma versão mais pop do mangá de Abara. E o mesmo já disse em outras ocasiões que gostaria que esse mangá ganhasse uma animação um dia. Então ele é realmente fã dessa obra e pegou emprestado alguns elementos dela para pôr em Chainsaw Man. Dentre esses elementos estão os protagonistas dos dois mangás, que possuem o mesmo nome e têm o poder de se transformar em criaturas grotescas, e essas criaturas compartilham semelhanças visuais bem perceptíveis, principalmente na parte da construção da cabeça. Outra coisa que eles compartilham são elementos de body horror, que é aquele tipo de horror onde as formas humanas se distorcem e começam a ficar com uma aparência repulsiva. Eu também gosto muito da forma como o autor customiza o gestual de cada personagem a depender da personalidade de cada um. Cada personagem tem um jeito diferente de se mover, uma determinada postura corporal que condiz com o seu comportamento, seja o jeitão mais excêntrico da Power, a forma comportada do Aki ou a forma retraída da Kumbene. Todos possuem gestos muito específicos. Pode parecer algo bobo, mas acredite, não é. O personagem fica muito mais vivo quando o movimento é condizente com a personalidade dele. E a prova cabal disso foi no capítulo 116 do mangá. Eu não vou me aprofundar aqui para não dar spoiler, mas uma determinada personagem começa a se portar e fazer certos trejeitos que fazem tanto o Denji quanto o leitor se lembrar automaticamente de uma outra personagem que tinha esse mesmo jeitão. Quem leu sabe exatamente do que eu tô falando e deve ter se emocionado. O Tatsuki Fujimoto ainda é um autor muito jovem, ele tem por volta de 29 a 30 anos, então com certeza é alguém que ainda vai evoluir muito a sua arte e nos presentear com mangás cada vez melhores. Eu fiz uma enquete aberta há uns tempos atrás perguntando para os inscritos qual deveria ser o próximo vídeo de evolução da arte. A maioria dos votos foi para Dragon Ball e Soul Eater, então depois eu fiz uma outra enquete com os membros só com esses dois mangás e acabou que os membros preferiram que eu fizesse o Soul Eater primeiro, então ele vai ser o tema do próximo vídeo, mas não se preocupe que Dragon Ball vem logo em seguida. Inclusive eu tenho que dar um agradecimento especial ao Lit WGF, que acabou de se tornar um membro aqui no canal. Provavelmente eu falei o seu nome errado, mano, mas de qualquer forma, muito obrigado pelo apoio e muito obrigado a todos os outros membros que têm dado suporte de uma forma heróica e altruísta a esse canal. Vocês não têm ideia do quanto isso me ajuda. Então, basicamente era isso que eu queria falar hoje. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui e até o próximo vídeo.